Aula passada eu deixei algumas questões para vocês tentarem fazer utilizando a lei dos cossenos, né? A próxima questão, quer dizer, a primeira da lista que tinha ficado foi essa sétima aqui, né? Você tem um losango ABCD de lado 1, né? Então aqui vale 1, esse lado aqui vale 1, esse lado vale 1, esse lado vale 1. Aí ele fala que o M é ponto médio de AB, né? E o N é ponto médio de BC. Então, se é ponto médio, significa que ele divide o lado na metade. Então, aqui é um meio, e aqui também é um meio. Aqui vai ser um meio também, e aqui vai ser um meio também, tá? MN era dado também. Essa medida MN aqui valia raiz de 14 sobre 4. Tudo dentro do radical, né? Raiz, assim, 14 sobre 4. Então, DM é igual a quê? Então, o que vai ser DM, né? Vai ser esse segmento aqui, que eu vou chamar de X. Então, o objetivo aqui é a gente encontrar esse X aqui, tá? Então, perceba o seguinte. Se a gente souber quanto é o cosseno desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, tá? Fica fácil, porque aí a gente já conhece esse lado aqui que é 1, e esse lado aqui que é um meio do triângulo AMD, né? Aí a gente aplica a lei dos cossenos e encontra esse X aqui. O que acontece? Existe uma relação interessante desse alfa com esse ângulo aqui do cantinho do vértice B, tá? Eu vou chamar de beta, tá? Eles são suplementares. O que quer dizer suplementares? Quer dizer que a soma deles é 180 graus, tá? Alfa mais beta é igual a 180 graus, né? Se você manipula isso aqui e joga o alfa para o outro lado, você tem beta igual a 180 menos alfa, tá? Isso aqui acontece, de serem suplementares, devido àquele estudo que a gente faz dos ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, né? Porque o que acontece, em resumo, é o seguinte. Esse lado AD aqui, tá assim, ele vai acabar sendo paralelo a esse lado BC aqui, né? Aí você tem que imaginar aqui a transversal AB, tá? Aqui embaixo, ó, tá? Aí o que acontece? Nessa situação aqui, a gente vai ter ângulos correspondentes. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, tá? Então, alfa e alfa. E esse aqui é o beta, ó. Então, aqui você nota que alfa mais beta dá um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180 graus, tá? Então, os paralelogramos, em particular no losango, claro que é um paralelogramo também, os ângulos, digamos assim, os ângulos vizinhos, né, são sempre suplementares, tá? Os ângulos opostos não, os ângulos opostos são iguais, né? Aqui é alfa e esse ali do cantinho desse vai ser beta também, tá? Mas o que importa para nós é isso aqui, por enquanto. O que acontece? E aí o cosseno do beta vai ficar sendo igual ao cosseno de 180 menos alfa, né? E nós sabemos pela figura que esse alfa aqui é agudo, né? É maior que zero e menor que 90 graus, né? Então, aqui, ó, esse alfa, ele é maior que zero e menor que 90 graus. E a gente sabe que a gente fixou uma regra para achar isso aqui em função do cosseno de alfa, que é exatamente o quê? Então, vai ficar cosseno de beta igual a cosseno de 180 menos alfa, que por sua vez é igual a menos, né, cosseno de alfa, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante, essa relação aqui, para a gente construir a nossa solução, tá? Então, é o seguinte, eu vou calcular o cosseno de beta, né, aqui nesse triângulo BMN, e aí depois que eu souber o cosseno de beta, é só inverter o sinal que eu sei o cosseno de alfa, né? É isso que essa igualdade aqui está me dizendo, né? O cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, ou se você preferir, o cosseno de alfa é menos o cosseno de beta, tá? Então é por aqui que a gente vai começar, por esse triângulo aqui, né? Então, vamos começar por esse triângulo do cantinho aqui, tá? Então aqui você tem o seguinte aqui, você tem o vértice M aqui tem o vértice N, e aqui tem o vértice B. E aqui você tem o ângulo beta aqui, tá? Todos os três lados são conhecidos. Raiz de 14 sobre 4. Aqui é um meio. E aqui também é um meio. Então, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Como é que vai ficar? Então, o lado que está oposto ao beta é raiz de 14 sobre 4, né? Então, você vai ter aqui raiz de 14 sobre 4.
A ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser igual a 1 meio ao quadrado, mais o outro lado também é 1 meio, então A ao quadrado, né? Menos o dobro do produto desses dois lados aqui que formam o ângulo, né? Que é 1 meio vezes 1 meio, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ou seja, o cosseno de beta, tá? Então daqui a gente vai ter o seguinte, isso tudo ao quadrado vai cancelar o 2 aqui com esse 2, então vai ficar 14 sobre 4. Igual, aqui, 1 meio ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Aqui é a mesma coisa, né? 1 quarto. Menos. Aqui eu não vou cancelar o 2 com 2 para fazer um pouco diferente, tá? Eu vou fazer assim, 2 vezes 1 vezes 1 é 2, cosseno de beta. Pode fazer assim também, tá? Tudo sobre 2 vezes 2 que é 4. Por que que eu fiz assim? Porque eu quero preservar o mesmo denominador, tá? Eu quero preservar. Então vai ficar o seguinte aí, 14 sobre 4 é igual. Aqui eu vou repetir o denominador, que é 4, né, nas três frações. E eu vou operar em cima aqui, ó. 1 mais 1 vai ficar 2. Menos 2 que multiplica o cosseno de alfa. Por que que eu não fiz 2 menos 2? Porque aqui tem uma multiplicação. Não posso, né? E aí o que que acontece agora? A gente consegue aqui cancelar esse 4 aqui com esse 4 aqui, para a coisa ficar mais simples, tá? Aí implica o seguinte, 14 é igual a 2 menos 2 cosseno de alfa. Aí eu vou jogar o 2 cosseno de alfa que está negativo para o primeiro membro e vou jogar esse 14 para lá. Aí vai ter o seguinte, ó, 2 cosseno de alfa, né? Igual a 2 menos 14. Certo? Bom, aí o que que acontece? Aqui vai ficar o seguinte, 2 cosseno de alfa igual a menos 12, tá? Então vai ficar cosseno de alfa igual a menos 12 sobre 2, daí o cosseno de alfa igual a menos 6. Deve ter algum erro nessa questão, tá? Porque um cosseno só pode variar de menos 1 até 1, tá? De menos 1 até 1 aqui no caso. Então deve ter algum erro nessa questão aí, tá? Nesse enunciado. Deve ter algum erro. Deixa eu ver aqui se eu não estou errando alguma coisa aqui nas contas. 1 quarto, aqui está certo. Raiz de 14 sobre 4, vai cancelar 2. Menos 2 cosseno, jogou para cá, aqui para o da menos 12. Não tem erro nas contas. Pode ter algum erro no enunciado aqui. Tá? A, B, C, D, o lado é 1. Então aqui é 1 meio, aqui é 1 meio, tá certo. O erro eu tô achando que é nesse raiz de 14 sobre 4 aqui. Eu creio que esse 4 aqui não está dentro do radical, tá? Se esse 4 ficar dentro do radical, vai ser impossível encontrar o cosseno do alfa naquele intervalo ali. Então, eu creio que é raiz de 14 sobre o 4 fora do radical, tá? Estou tentando acreditar que é isso. Então, vamos lá, senão não vai fazer sentido. Então, vamos alterar aqui essas contas aqui. Então, aqui, eu vou escrever o seguinte. Aqui vai ser o raiz de 14 e o 4 fora do radical. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Porque um cosseno não pode dar menos 6, não. O cosseno só pode variar de menos 1 até 1, tá? Saibam disso. Certo? Raiz de 14 sobre 4 aqui fora. 4 ao quadrado é 16, então isso vai mudar muita coisa aqui. Tá? Aqui vai ficar 16. Aqui, quando eu cancelar, o que que vai acontecer? Eu ainda posso cancelar, né? Eu ainda posso fazer o cancelamento aqui, mas aqui vai ser 16. Quando eu simplificar por 4, no caso, 4 por 4 é 1, 16 por 4 é 4, né? Vamos lá, vamos refazer essa conta que está aqui na frente. Vamos tentar refazer essa conta aqui, tá? Esse na dela está isso aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Vamos multiplicar em cruz, né? Então vai ficar o seguinte, 4 vezes 2 é 8, menos 4 vezes 2 é 8, cosseno de alfa,
igual a 14 vezes 1 dá 14. Agora vai fazer mais sentido. Vai ficar o seguinte, eu vou trazer o 14 para cá negativo, vou levar o cosseno para lá, tá? Vai ficar 8 menos 14 igual, joga para o outro lado, 8 cosseno de alfa. Aqui vai ficar menos 6, igual a 8 cosseno de alfa. Esse valor aqui vai estar nesse intervalo, de menos 1 até 1. Eu vou jogar o 8 para baixo, então vai ficar menos 6 oitavos, igual a cosseno de alfa, né? Portanto, cosseno de alfa é igual. A gente pode simplificar essa fração aqui, menos 6 oitavos, pode simplificar ela por 2, para ficar melhor o resultado. Aqui por 2. Então, aí você vai ter o seguinte, o cosseno de alfa vai ser igual a menos 6 por 2 é 3, né? E 8 por 2 é 4, tá? Então, esse aqui é o valor do cosseno de alfa, tá? Agora tá de acordo com a realidade. Bom, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai observar o seguinte. A partir do momento que eu tenho o cosseno de alfa, dá para achar o cosseno de beta, tá? Porque eles guardam essa relação aqui. O cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, certo? Aliás, espera aí, eu estou trocando as coisas, né? O que eu achei foi o cosseno de beta. Não foi alfa, não. Eu coloquei foi alfa aqui. Não sei por que cargas d'água que eu coloquei esse alfa aqui. Aqui é beta, né? Vamos lá, peraí. Vou ajeitar isso aqui. Aqui é beta. Aqui é beta. Aqui é beta. E aqui é beta. Creio que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou corrigindo o enunciado da questão e resolvendo, né? Enfim, é muito ruim quando isso acontece, né? Mas pode acontecer, né? Ao vivo tem dessas coisas. Aqui é beta, tá? Então, beleza. Eu escrevi o beta aqui eu escrevi alfa, tá? Então, vamos lá. Mas isso aqui vale para qualquer ângulo, tá? Qualquer ângulo, o cosseno, pessoal, ele só pode variar de menos 1 até 1, tá? Saibam disso que é importante. Se alguém fez essa questão aqui e obteve aquele valor lá, então já sabe que tá errado já, tá? Tem que satisfazer isso aqui, o cosseno, certo? Mas não é culpa de vocês não, porque a questão estando com o enunciado errado aí fica difícil mesmo. Então, vamos lá. O cosseno de beta foi obtido, né? Agora, vamos lembrar, o cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, que significa dizer o mesmo que cosseno de alfa vai ser menos o cosseno de beta. Então, é menos 3 quartos. Menos com menos é mais, então dá 3 quartos. Né? Portanto, aqui eu obtive o cosseno de alfa, tá? O cosseno de alfa é 3 quartos. Tem tudo para dar certo agora, né? Tanto pelo desenho quanto pelas contas que a gente está fazendo, porque o alfa ele é agudo, né? Cosseno de um ângulo agudo não pode ser negativo. Já o cosseno de beta, o beta que é obtuso, o cosseno vai ser negativo mesmo, de acordo com as nossas contas aqui, tem tudo para dar certo. Então agora é o seguinte, eu vou aplicar a lei dos cossenos de novo, porque aqui eu já tenho o cosseno do alfa, já tenho esse lado aqui que vale 1, e tenho esse lado aqui que vale 1/2 no triângulo ADM, tá? Aí eu vou determinar aqui o x. Então, eu não vou fazer o desenho de novo não, mas eu vou deixar escrito isso aqui, tá? Eu vou aplicar a lei dos cossenos no triângulo ADM, tá? Então é o seguinte, o lado que está oposto ao alfa é o x, né? Então vai ficar x ao quadrado igual. O outro lado mede 1 e o de baixo mede 1/2, né? Ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1/2 vezes o cosseno do alfa. Pronto, vamos lá. X ao quadrado é igual. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Aqui, como a gente tem que achar o x quadrado mesmo, eu vou fazer cancelamento, tá? Eu vou cancelar isso aqui com isso aqui. 1 vezes 1 é 1, então vai ficar menos cosseno de alfa, né? Então vai ficar x ao quadrado é igual a 1 mais 1 quarto menos o cosseno de alfa, que é 3 quartos. Então, esse aqui vai ficar o seguinte. 1 eu deixo aqui. As frações que tiverem o mesmo denominador, eu vou operar elas, tá? Eu vou repetir aqui o denominador, que é 4. 4. E aqui em cima eu coloco 1 menos 3.
Então, vai ficar 1 mais... Resultado aqui em cima dá menos 2 sobre 4, né? Então, vai ficar o seguinte aqui. X ao quadrado é igual a 1 mais com menos é menos 2 quartos, né? Fazendo aqui direto o MMC, eu poderia simplificar essa fração aqui, mas eu não vou fazer isso não. Então vai ficar x ao quadrado igual 4 vezes 1, 4, menos 1 vezes 2 é 2, sobre 1 vezes 4, que é 4. Então vai ficar x ao quadrado igual a 2 quartos. Se você simplificar, você vai ter que racionalizar depois, que vai ficar 1 meio, você vai tirar a raiz quadrada. Então por isso eu não vou simplificar, tá? Então, eu vou ter x igual, eu vou extrair logo a raiz quadrada, 2 sobre 4. Isso aqui é raiz de 2 sobre raiz de 4, tá? Então, isso aqui é raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, portanto, o x é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é a resposta. Tá certo? Raiz de 2 sobre 2. Vamos olhar aqui. Ó, raiz de 2 sobre 2 aqui é o item B, tá? Então, é bom tomar cuidado às vezes com o enunciado. É claro que essa daqui vocês poderiam errar tranquilamente, eu não falei disso para vocês, tá? Mas fiquem sabendo que essa observação aqui é muito importante. Um cosseno só pode variar de menos 1 até 1, tá? Não importa se aqui é beta, alfa, teta, não importa. Qualquer ângulo aqui. E o seno também, tá? Seno também. Vou falar de seno, lei dos senos depois. Tá? Aqui no enunciado eu tenho uma observação a fazer. Eu vou deixar escrita. É que isso aqui, na verdade, esse radical aqui, do jeito que ele escreveu, não tinha como a gente saber, né? Só errando mesmo. Então, esse aqui é mn igual a raiz de 14. O radical tá só no 14, só o numerador, sobre 4, tá? Se não for assim, dá errado. Vamos aqui para a próxima. Então, a oitava, o que ela dizia? Num paralelogramo, cada ângulo agudo mede 30 graus. E os lados que formam cada um desses ângulos medem 3 raízes de 3 centímetros e 5 centímetros. Calcule a medida da menor das diagonais desse paralelogramo, tá? Então é o seguinte, a figura é muito parecida com aquela, só que o losango é um paralelogramo particular, porque todos os lados possuem a mesma medida, né? Num paralelogramo qualquer, nem sempre isso acontece. Você tem uma medida menor aqui de um lado, e aqui você tem uma medida maior, certo? Então, vamos fazer aqui um esboço aqui, mais ou menos aqui do paralelogramo. Vou colocar aqui. Eu acho que vai sair mais ou menos agora. Então, o que é que acontece? Os ângulos agudos aí, eles estão aqui, ó. Então, esse aqui e esse aqui que são congruentes. Cada um deles vale 30 graus. Aqui vale 30 graus. Os lados que formam cada um desses ângulos medem 3, raiz de 3 e 5. Obviamente, a raiz de 3, a aproximação é 1,7 para a raiz de 3. Se você multiplica por 3, né, aqui, rapidamente, dá 3 vezes 7, 21, vai 2, 4, 5. Dá 5,1, que é maior do que 5, né? Então, o lado maior é esse aqui, que é 3 raiz de 3. E o lado menor aqui é 5. Calcule a medida da menor das diagonais desse paralelogramo. Então, ele quer saber a medida da menor diagonal. A menor é essa daqui, ó. Essa é a menor diagonal. Opa. Menor diagonal é essa aqui, tá? Por que essa é menor? Por que a menor não é essa aqui? Porque essa daqui, ó, ela vai estar oposta a um ângulo obtuso. Logo, ela vai ser maior, né? Esse ângulo aqui, né? Ele é um ângulo de 180 menos 30, 150 graus. Então, se ele quiser essa diagonal maior, você poderia calcular também, porque aqui é 5, aqui é 5. Você ia utilizar a lei dos cossenos, só que ia ser nesse triângulo aqui, ó, tá? Se ele quiser essa diagonal maior, né? Como ele não quer a maior, ele quer a menor, então vai ser essa daqui. Então, aqui é direto a lei dos cossenos. Aplicar a lei dos cossenos direto. Vou chamar a diagonal de x aqui. Então, quem está oposto ao x é o 30 graus, o que vai acontecer? X ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 3 raiz de 3, né, ao quadrado, menos 2 vezes 5
vezes 3 raiz de 3, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, que é 30 graus. Tá? Lembrando sempre que eu falo, né? Esses ângulos de 30, 45, 60, você tem que saber esses valores de cabeça, tá? X ao quadrado é igual. 5 ao quadrado é 25. Aqui, né? Já comentei esse tipo de conta algumas vezes. 3 raiz de 3 ao quadrado é 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. 3 vezes 3 é 9. Raiz de 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9 vezes raiz de 9, que é 3. 9 vezes 3, 27. Tá? É uma forma de fazer isso aqui. Aqui é 27. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Raiz de 3 vezes o cosseno. Eu não vou substituir o cosseno agora, não. Eu quero induzir vocês a lembrar das outras aulas. Eu vou fazer até quando der aqui, até o máximo que der antes de substituir o cosseno. 25 com 27 dá 5 com 7 são 12, vai 1, 2, 3, 2, 5, 52, né? Menos 30 raiz de 3 vezes o cosseno de 30. Pronto, agora não tem mais o que fazer, não posso subtrair, tem uma multiplicação aqui. O que resta fazer é substituir o valor do cosseno de 30. Vai ficar 30 raiz de 3 vezes. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, eu vou substituir aqui. Raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou ter o seguinte, então. X ao quadrado é igual a 52. Aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar 30 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, vai ficar o seguinte, 52 menos 30 por 2 dá 15. Raiz de 9. Então, vai ficar 52 menos 15, né? Raiz de 9 é 3. Pronto. Então, vamos continuar a conta aí. Lembrando que a prioridade aqui é a multiplicação. Não posso subtrair primeiro, né? Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 52 menos 15 vezes 3. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1 é 4. 45. Dá 7, né? Então, x ao quadrado é igual a 7. Extrai a raiz quadrada de um lado, extrai a raiz quadrada do outro. É x ao quadrado e aqui é 7. Cancela aqui o índice com o expoente. Então, x é igual a raiz de 7. Tá? Isso aqui é a medida da diagonal menor do paralelogramo. Tá? Muito importante, quando você termina a questão, observar se tinha unidades presentes, se tinha metros, centímetros, tá? Então, é muito importante aqui, principalmente se for uma questão aberta, tá? Se eu olhar a sua solução, ela pode descontar pontos se você não colocar a unidade, tá? É importante, certo? Então, raiz de 7 centímetros, alternativa correta é a que eu entender, certo? Vamos lá, para a próxima. Nona, então aqui tinha um contextozinho, né? Para explorar o potencial turístico de uma cidade conhecida por suas belas paisagens montanhosas, o governo pretende construir um teleférico, né, ligando o terminal de transportes coletivos ao pico do morro. Ponto mais alto, né? Conforme a figura seguinte. Então, está aqui o esquema, né? Para a construção do teleférico, há duas possibilidades. O ponto de partida ficar localizado no terminal de transportes coletivos, que é o ponto A, bem aqui embaixo, ó, com uma parada intermediária aqui no ponto B. Então, ele vem até aqui, faz esse percurso, para aqui no ponto B, para depois subir aqui até o ponto mais alto do morro, né? Então, essa é a opção. Tá, com uma parada intermediária no ponto B e o ponto de chegada localizado no pico do morro, ponto C. A segunda opção, o ponto de partida ficar localizado no ponto A e o de chegada localizado no ponto C, sem parada intermediária. Ou seja, ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode sair daqui do ponto A, o teleférico, aí vai aqui para o C, direto, sem parada nenhuma. Sai daqui e só para lá no C, tá? Isso é outra opção. Então, o que acontece aí? Vamos ler aqui a parte de baixo. Supondo que AB é igual a 300 raiz de 3 metros, BC é igual a 200, então ele colocou aqui as medidas, né? BAP é 20 graus, esse ângulozinho aqui.
CBN é 50, CBN, esse ângulo aqui é 50 graus, é correto afirmar que a distância entre os pontos A e C é de exatamente essa linha vermelha aqui, né? Que ele quer saber, tá? A distância do A para o C. Bom, para melhorar e a gente visualizar melhor aqui a questão, eu coloquei a figura aqui bem ampliada em outra folha, outra página, tá? Então, o que acontece? A gente está interessado em determinar essa linha reta que vai do A até o C aqui, ó, tá? Essa linha reta aqui que eu chamei de X. O que é interessante? O lado AB, você já sabe, nesse triângulo ABC aqui, o lado AB é 300 raios de 3 metros. O lado BC você conhece, que é 200 metros. Se a gente conseguir deduzir qual é esse ângulo aqui, formado pelo lado BC e pelo lado BA, então a gente aplica a lei dos cossenos. Aí fica beleza, né? Como é que a gente vai fazer para concluir que medida é essa aqui? Preste bastante atenção. Pelo ponto B, a gente consegue fazer uma linhazinha perpendicular à base aqui da montanha, digamos assim, tá? Eu vou dividir a figura para mostrar o que eu quero que vocês entendam aqui. Então, eu vou fazer aqui uma linhazinha azul aqui, tá? E essa linha aqui vai ser perpendicular, acho que eu vou usar outra cor. Vou usar o vermelho mesmo. Então, essa linhazinha aqui, ó, que eu estou fazendo, perpendicular, tá? Em outras palavras, eu formei aqui um retângulo, tá? Formei aqui um retângulo. Então, aqui é 90 graus. Como aqui é 90 graus, aqui vai ser 90 também. Tá vendo esse pontilhadozinho aqui que liga o B ao N? É o outro lado do retângulo. Então, esse ângulozinho aqui no B também é 90 graus, tá? E aí, o que acontece? Comecei... Professor. Oi. Onde que é 90? Não entendi. Aqui, ó. Tá falando essa parte aqui que eu fiz aqui? Ó, tá vendo esse pontilhado aqui, BN? BN é paralelo a AP, que tá aqui embaixo, ó. Então, se tu tirar esse B daqui, tu vê um ângulo de 90 graus aqui, ó. Deixa eu fazer maior. Ó, esse ângulo aqui, ó, até aqui é 90 graus. Deu para entender agora a ideia? Sim. Tô fazendo isso aqui, ó. E esse cantinho aqui é 90 graus, certo? Entendi. Pronto, é isso. E aí, o que acontece? Esse ângulo aqui também é 90, está do lado desse que é 90, 90 mais 90 é 180, vocês já sabem, né? Aí o que acontece aqui? O que é interessante nesse triângulo aqui de baixo? Que aqui, ó, é 20 graus. 20 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho aqui, tá? Eu sei qual é a medida dele, desse ângulozinho de dentro aqui. Esse ângulozinho aqui, ele vai ter que medir 70 graus, tá? 70 graus. Por que 70 graus? Porque 70 mais 20 dá 90, mais 90 é 180. Não tem jeito não. Aqui é melhor usar o vermelho mesmo, que destaca mais. Então aqui é 70, ó, tá? 70 mais 20 é 90, mais 90 é 180. O que acontece? Presta bastante atenção. Quando você fecha um círculo, você sabe que o ângulo correspondente é uma volta, ou seja, é 360 graus, né? Então, o que acontece? Esse ângulo aqui é 50, esse aqui é 70, aqui tem 90, falta eu descobrir quanto é esse aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, por isso eu sei o seguinte, alfa, né? Vamos escrever aqui. Alfa mais 70 mais 90 mais 50 fecha uma volta completa. Ou seja, isso aqui é igual a 360 graus, tá bom? Então, é a partir disso aqui que a gente vai conseguir deduzir qual é a medida do alfa. Então, vai ficar alfa mais 70 com 50 dá 120. 120 com 90 dá 210, né? 210. Igual a 360. Então, isso aqui implica o seguinte. O alfa, pessoal, vai ser 360 menos 210, né? Portanto, o alfa vai ser 150 graus. Isso é uma coisa boa, porque o cosseno de 150 graus, a gente sabe calcular ele a partir do cosseno de 30, né? Vai ser menos o cosseno de 30, tá? Então, eu já estou com tudo que eu preciso para achar o x aqui. Eu já tenho esses dois lados aqui, já tenho um ângulo entre eles. Então, basta agora que eu aplique a lei dos Professor. Diga aí. Então, quer dizer que é só eu somar todos os ângulos que eu consigo achar?
Porque aí o que acontece? Se você pegar esse ângulo de 50, mais o alfa, mais o 70, mais o 90, dá uma volta completa, né? E a gente sabe que uma volta completa na circunferência corresponde a 360 graus. Meia volta, né? Um ângulo raso, um ângulo de meia volta, né? 180. Então, completando com a outra meia volta, 180 mais 180 dá quanto? Ó, 360. Aí você consegue achar o alfa, que vai ser necessário para poder a gente conseguir aplicar a lei dos cossenos, que eu vou fazer agora, e encontrar o x, tá? Encontrar o x. Entendi. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual. Esse lado aqui é 300 raiz de 3, né? 300 raiz de 3 ao quadrado. Mais, o outro lado é 200. Então, 200 ao quadrado. Menos duas vezes o produto dos lados, né? Que formam alfa, que vai ser 300 raiz de 3 vezes 200, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de 150 graus, tá? Vamos lá, vamos ter que desenvolver as contas aqui agora, tá? Então, é o seguinte, então, x ao quadrado é igual. Esses números aqui vão ficar muito grandes, né? Então, eu pretendo fazer uma coisa aqui. 10 ao quadrado é 100, né? Então, eu posso desenvolver as contas mesmo. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado é 9 vezes 3, 27. 100 ao quadrado é 1 seguido de 4 zeros. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai dar 270 mil, tá? Mais, aqui, 2 ao quadrado é 4. 100 ao quadrado, 10 mil, né? Então, 1, 2, 3, 4 zeros. 40 mil. Menos 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. 1, 2, 3, 4 zeros, então dá 12 mil, raiz de 3, vezes, aí aqui eu vou fazer logo o que eu tenho que fazer, que é substituir o cosseno de 150, tá? Só relembrando a regra. Cosseno de 150, você coloca o sinal negativo e olha quanto é que está faltando para 180 graus, né? Então, menos o cosseno de 30. Então, aqui vai ser igual a quê? Menos, quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3. Professor, foi muito rápido. Vamos lá. Ó, isso aqui a gente já viu nas aulas Entendi. passadas. Para calcular o cosseno de 150, cosseno de ângulos obtusos, tá? Você vai colocar aqui o sinal negativo. Isso aqui está num resumo que eu deixei para vocês lá no Class 1. Não sei se alguém já viu. E por sinal, tem dois problemas no final que vocês têm que resolver também, tá? Então, você coloca um sinal negativo aqui, cosseno, e vai olhar. Quanto é que está faltando aqui para chegar em 180 graus? Está faltando 30, né? Porque 150 mais 30 dá 180 graus. Então, você vai colocar menos cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tem aquela tabela que a gente construiu, tá? Então, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Eu vou substituir aqui, né? No valor do cosseno. Então, menos, então entre parênteses, menos raiz de 3 sobre 2. O resto aqui é fazer as contas, tá? Então é o seguinte. Então aqui eu repito, x ao quadrado. Essa soma aqui a gente pode fazer logo, né? 270 mil com 40 mil, né? 0, 0, 0. O 4 vai ficar aqui embaixo do 7, né? 7 com 4 são 11. Vai 1, 1 e 2 são 3. Aliás, são 4 zeros, né? E aqui vai ficar 3. Então vai dar 310 mil, né? 310 mil. Menos com menos, mais. Eu posso dividir isso aqui por 2 logo. 12 mil dividido por 2 vai dar 6 mil. Né? 6 mil. Raiz de 3 vezes 3, raiz de 9. Tá? Bom, o que vai acontecer agora? X ao quadrado vai ser igual. Então, repito aqui, 310 mil mais 6 mil vezes raiz de 9, que é 3.
Então, novamente, a prioridade é a multiplicação. Então, aqui vai ficar 310 mil. Mais 3 vezes 6 é 18. E aqui a gente acrescenta os 3 zeros, né? Aliás, será que tem um erro aqui? Não é 12 mil não, né? 1, 2, são 4 zeros. Então, aqui é 120 mil. Tem que corrigir isso aqui, ó. Aqui não é 12 mil não, aqui é 120 mil. Tem 2 zeros do 300 e 2 zeros aqui do 200. É 120 mil. Deixa eu ajeitar aqui. 120 mil, né? Então, aqui não vai ser 6 mil, né? Aqui vai ser 60 mil. Tenho que acrescentar aqui um zero. Acrescentar um zero aqui na frente. Então, aqui tem um zero a mais. Raiz de 9. Raiz de 9 é 3, só que aqui eu tenho que aumentar um zero, né? 60 mil. Então, aqui é 60 mil vezes 3. Então, aí, 60 mil vezes 3 dá quanto? 3 vezes 6, 18, acrescento 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. 180 mil. Então, x ao quadrado é igual 310, quando a gente soma com 180, aqui 0, 819, 314, 490. 490, acrescenta 1, 2, 3 zeros, né? 490 mil. Então, o x vai ser a raiz quadrada, né? A gente traz a raiz quadrada disso aqui, 49 mil, 490 mil. E aí, nota o seguinte, aqui é raiz de 7 ao quadrado, né? Que é 49, 7 ao quadrado, vezes 100 ao quadrado, né? Acho que 100 ao quadrado vai ter 4 zeros, vai ser 10 mil, né? Então, x é igual a quê? O 7 sai do radical, porque aqui tem um 2 que cancela. E o 100 sai do radical, porque o 2 está aqui, cancela com esse. 7 vezes 100 é 700, ou seja, 700 é a raiz quadrada de 490 mil. Como as medidas lá estão em metros, então esses 700 aqui também vai ser dado em metros, tá? 700 metros é a distância em linha reta do ponto A até o topo aqui da montanha, tá? X é 700. Vai enunciar tá aqui na outra folha. Então, 700 metros, aqui é o item A, tá? Que negócio complicado. Complicado? A ideia é o seguinte, antes Demais. de tu achar o x pelo lei dos cossenos, tu precisa saber o alfa e o cosseno dele. A ideia é essa, tá? É claro que você precisa trabalhar também um pouco de geometria plana básica, né? Saber essa noção de que um ângulo de uma volta é 360 graus, certo? Mas isso é uma coisa que eu já comentei para vocês antes, né? Algumas vezes, tá? Deixa eu ver aqui, tinha outra questão, né? Então, a outra questão também é uma aplicação da lei dos cossenos, certo? O que ele falava nessa questão aqui? No quadrilátero a seguir, BC é igual a CD, que é igual a 3 centímetros. Então, vamos localizar aqui, ó. BC é isso aqui. Ele está dizendo que isso aqui é igual a 3 centímetros. E está dizendo que é igual a CD. Ó. CD também é 3, tá? AB é igual a 2. Então, cadê o AB aqui embaixo? Então, aqui é 2, tá? O ângulo ADC, então esse chapeuzinho aqui eu já comentei para vocês, que é para marcar o vértice do ângulo, né? ADC é 60 graus. Então, ó, ADC, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 60 graus. E ABC é igual a 90. Então, tá aqui o ângulo reto, ó. ABC, esse ângulo aqui é 90 graus, tá? O que ele quer saber? Ele quer saber a medida em centímetros do perímetro do quadrilátero, né? Desse quadrilátero aqui, ABCD. Então, o que acontece? Para a gente saber o perímetro, a gente precisa saber a soma de todos os lados. A gente já tem quase todos os lados desse negócio aqui. A gente tem esse, tem o CD. O que falta a gente achar é o lado AD, que eu vou chamar de X. Então, o que é o perímetro? Perímetro. O perímetro de qualquer polígono, independente da quantidade de lados, é a soma dos seus lados. Então, vai ser x mais 3, mais 3, mais 2. Ou x mais 2, mais 3, mais 3, não importa. X mais 2, mais 3, mais 3. Isso aqui, o máximo que dá para a gente fazer, para reduzir as contas, é somar esses números aqui.
Então, o x eu não sei quem é. 2 com 3 são 5, 5 e 3 são 8. Então, o nosso objetivo é determinar quanto é x mais 8, quanto é o perímetro, tá? A gente só consegue achar o perímetro se a gente conseguir encontrar o x, né? E aí a gente vai ter que desenvolver uma estratégia para encontrar esse x aí. E a dica é usar a lei dos cossenos. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir a figura traçando aqui essa diagonal AC, tá? Então, eu vou ligar aqui o A ao C, traçando essa diagonal aqui. E aí, o que eu vou observar? Por que essa estratégia é boa? Você tem que pensar. Por que essa estratégia é boa? Porque é o seguinte, eu vou conseguir determinar a distância entre A e C. Por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E nos triângulos retângulos vale o teorema de Pitágoras. Se eu chamar esse AC de y, eu vou ter justamente y ao quadrado pelo teorema de Pitágoras, tá? Igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí eu vou fazer as continhas aqui. Preste atenção. Depois que eu tiver calculado y, eu já vou ter a medida desse lado aqui, do triângulo ACD, já vou ter esse lado aqui que mede 3, quero saber quem é o x, mas eu conheço esse ângulo aqui, que é de 60 graus, que está oposto ao y. Então, logo depois que eu tiver determinado o y, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, eu vou conseguir determinar o x, aplicando aqui no triângulo ACD a lei dos cossenos, tá? Determinei o x, eu vou saber quanto é o perímetro e vou ver aqui e marcar qual é a opção correta. Então, a ideia é essa aí. Então, primeiramente, vamos calcular o y aqui. Então, y ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Então, temos y ao quadrado é igual a 9 mais 4, que é 13. Extrai a raiz quadrada em ambos os membros, né? Aqui a gente cancela o índice aqui com o expoente. Então, isso implica que o y vai ser igual a raiz de 13. É claro que eu não vou atrás de aproximações para isso aqui, não tem sentido. Deixa o resultado aqui. O y, para nós, ele só vai ser importante para a gente conseguir encontrar o x, né? Agora, então esse aqui foi o primeiro passo. O segundo passo a gente vai fazer agora, que é fazer o quê? É aplicar a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos, não sei por que esse N ficou ao contrário. Cossenos, no triângulo ACD. Então, presta bastante atenção só no triângulo ACD, tá? Então, vamos lá. Quem é que está oposto ao Y? 60 graus, né? Então, quem é que está oposto ao 60? Pode ser a pergunta também, né? É o Y. Então, Y ao quadrado é igual esse lado aqui ao quadrado, mais esse lado aqui ao quadrado, menos o dobro do produto, né, desses lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Entre o x e o 3 é os 60 graus. Então, cosseno de 60. Tá? Então, vamos lá. Vamos desenvolver as contas aqui. Então, lembrando que o y é raiz de 13, você poderia também substituir aqui o y ao quadrado por 13 logo diretamente. Tá? É isso que eu vou fazer. Eu sei que y ao quadrado já é 13, eu vou substituir logo. Então, aqui, y ao quadrado eu sei que é 13, é igual a x ao quadrado, mais 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3, 6x, pelo cosseno de 60. Né? Para vocês memorizarem bem isso, eu disse o quê? Eu disse que ângulos complementares, o cosseno de um é o seno do outro, né? Ou seja, o cosseno de 60 é o seno de 30. Ah, professor, o seno de 30 é 1/2, lembrei. Pronto, então você bota aqui, ó, 1/2. Tá? Vamos escrever isso aqui logo no primeiro membro aqui, não tem problema. X ao quadrado mais 9 menos, agora, 6x vezes 1 dá 6x, que eu vou dividir por 2. 6x por 2 dá 3x, né? 6 por 2 é 3. Igual a 13. Então, perceba, a essa altura do campeonato, a situação está se desenhando para a gente resolver uma equação de segundo grau, ó, tá?
Aqui vai ficar o seguinte, x ao quadrado menos 3x mais 9. Joga o 13 para cá, negativo, igual a zero. Vamos lá. X ao quadrado menos 3x menos 9 para 13, que é 4, igual a zero. Aqui, só para refrescar a memória de vocês, tá? Eu vou fazer por Bhaskara mesmo, tá? Eu podia aplicar só meu produto, também ia dar certo, tá? Então, essa equação está nessa forma, e aqui o A, B e C são coeficientes. Vamos lá. O coeficiente do x ao quadrado é 1. O coeficiente do x é o menos 3. Termo independente, que é o C, é menos 4. Daqui, a gente vai calcular o discriminante, delta, né? Então, daqui você tem delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Cuidado que tem que usar parênteses, tá? Não pode emendar assim, não. Menos elevado a expoente par fica positivo, 3 ao quadrado é 9. Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4, vezes 4 é 16. 9 mais 16 é 25. Tá? Então, o delta é igual a 25. Vamos colocar aí na fórmula de Bhaskara. Como é que vai ficar? Então, vai ficar x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos, quem é o b? Menos 3. Mais ou menos, quanto é que deu o delta? 25. Raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos é mais, então vai ficar 3 mais ou menos. Agora, quanto é a raiz quadrada de 25, né? É 5, né? Porque 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, é 25. Sobre 2 vezes 1, 2. O que você tem que fazer aqui? Separar o x' e o x duas linhas. Quem é o x'? 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 é 8, por 2 dá 4. Beleza. Agora vamos atrás do x duas linhas, para ver se a gente vai poder usar ele também. X duas linhas. 3 menos 5, né, sobre 2. Aqui você subtrai e dá o sinal do maior, então vai ficar menos 2, dividido por 2, que é menos 1. Opa, deu negativo, né? Então, este aqui ninguém vai usar. Esse aqui não convém, né? Não convém. Por que que não convém? Porque x é a medida de um segmento. Medida do segmento não pode ser negativa. Portanto, x deve ser igual a 4. Acabou. Achou o x, é só calcular lá o perímetro voltando na figura. Então, vamos voltar aqui. Quem vai ser o perímetro, né? Que a gente interrogou aqui, quem vai ser o x mais 8. Então, o perímetro vai ser 4, né? Até que deu o x lá. Estou fraco de memória hoje. 4. Então, vai ser o quê? Vai ser 4 mais 8, que dá 12, né? Então, a alternativa correta aqui vai ser o item B, tá? A alternativa correta aqui é o item B. Certo, pessoal? Então, nessa questão, basicamente, você tinha que dividir a figura pelo AC, né? É uma estratégia, né? Para desenvolver a questão. Calcular, primeiramente, aqui o y, utilizando o teorema de Pitágoras, e depois aplicar a lei dos cossenos aqui, no triângulo ACD, para encontrar o x. Contra o x, você sabe quanto é o perímetro, que é a soma de todos os lados. Tá? Então, essa era a 10ª, era a última, né? E aí a gente vai passar para o tema de hoje mesmo, que eu já deixei algumas coisas anotadas aqui para dar tempo eu falar. Que é a lei dos senos, tá? A gente já viu a lei dos cossenos, hoje eu vou falar da lei dos senos. Então, o que que acontece? No geral, a lei dos cossenos, o que que acontece quando você vai aplicar a lei dos cossenos? Você tem um ângulo e tem dois lados conhecidos. Por exemplo, eu conheci aqui o y, que foi raiz de 13, e o 3 e queria determinar o x. Então, quando você tem um ângulo e dois lados conhecidos, não importando quais são esses lados, você aplica a lei dos cossenos.
A gente vai ver hoje que, para aplicar a lei dos senos, eu preciso conhecer dois ângulos, ou então dois senos, e um lado desses aqui, tá? Então, para a lei dos senos, eu vou ter sempre dois ângulos dados, tá? Na figura, na questão. Então, aqui, eu já escrevi o enunciado da lei dos senos. Fala, basicamente, que cada lado desse aqui do triângulo qualquer, né, é diretamente proporcional à medida do seno do ângulo oposto. Por exemplo, quem é que está oposto ao A? É o alfa, né? Ó, tá aqui, ó. Então, A está para o seno de alfa. Quem é que está oposto ao beta? Ali na frente, é o B. Então, B está para o seno de beta. Assim como, né, que é a igualdade. Quem é que está oposto ao C? Aqui, ó. É o teta, né? Então, C está para o seno de teta. Então, é bem tranquilo, assim, de você lembrar, né? Porque, basicamente, a lei dos senos, o que ela diz? Ela é uma proporção, né? Ela é uma proporção. A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de teta, tá? Quando utilizar? Então, eu já fiz essa reflexão, mas eu vou repetir aqui, né? Quando já tivermos as medidas de dois ângulos internos, ou seus senos, né? Ou seus senos, e a medida de um lado oposto a um desses ângulos. Exemplo. Vamos ver um exemplo prático aqui da aplicação. Então, observe esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho dados dois ângulos. Esse ângulo aqui é de 105 graus e esse ângulo aqui é de 45 graus. E tenho dado um lado apenas, que é 100, que é esse lado aqui. E eu quero determinar o x, que é esse lado aqui que está oposto ao 45 graus. Então, presta bastante atenção. Antes da gente partir para as contas, a gente tem que notar o seguinte. Deixa eu apagar o que eu fiz aqui até agora. Vamos determinar a medida desse ângulo aqui. Aí você pode pensar assim, por que é interessante saber ele? Porque eu tenho o lado que está oposto a ele, que vale 100, né? Vale 100. Então, vamos determinar isso aqui. A soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus. O que acontece? Se eu pegar 105 e somar com 45, quanto é que dá isso aqui? Dá 150, né? 150 graus. Então, quanto é que está faltando para chegar em 180? 30. Então, este ângulozinho aqui do cantinho, eu descubro que ele é 30 graus, vale 30 graus. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a lei dos senos, com base no 30 graus aqui, que está oposto ao 100. Então, vamos lá, ó. O 30 está oposto ao 100. Então, o que a gente escreve? 100 está para o seno de 30, assim como. Professor, o senhor quer determinar o x, né? Isso. O x está oposto a quem? Ao 45. Então, você vai escrever x está para o seno de 45 graus. Pronto. Está feita a lei dos senos, a gente vai conseguir determinar o x, porque a gente tem uma tabelinha, a gente sabe que o seno de 30 é 1/2 e que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, agora é só continuar e resolver a proporção. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. O que vai ficar aqui? 100 sobre seno de 30, que é 1/2, igual a x sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quando acontecer coisa desse tipo aqui, tá vendo que o 2 está debaixo da última fração e o 2 aqui também? Então, quando acontecer isso, você pode, sem medo, tá? Cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui, diretamente, tá? Então, isso aí implica o seguinte. Se você não cancelar, você vai pegar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, também, enfim. Vai chegar no mesmo resultado, tá? Mas quando a gente cancela, fica melhor. Então, 100 sobre 1 é igual a x sobre raiz de 2. Então, vamos multiplicar isso aqui em cruz, pessoal. Então, vai ficar o seguinte. Isso implica, x vezes 1 é x. 100 raiz de 2 é 100 raiz de 2, tá? Como ele não pede para você utilizar nenhuma aproximação para o raiz de 2, não tem nenhum problema você deixar assim, tá? Então, esse é o resultado. Esse aí é a medida do x, tá? Então, esse x aqui vale 100 raiz de 2. Vou apagar só essas setas aqui, tá?
Então, para fazer a lei dos senos, é bem simples. Você vai olhar o ângulo e quem é que está oposto a ele. Aí vai aplicar o seno, tá? A ideia é isso aí. Vamos aqui. Vamos fazer mais aplicações. Importante, muito importante, né? Isso aqui que eu vou comentar. O seno tem uma regrazinha para quando ele é obtuso também. 120 graus, 150 graus, tá? Que é essa regrinha aqui. Lá no cosseno, vocês devem lembrar que quando eu escrevi cosseno de 180 menos alfa, a gente tem que pôr aqui um menos antes, né? Menos cosseno de alfa. No seno é só lembrar que você não precisa colocar sinal nenhum. Sinal nenhum, tá? Então, o seno de 180 menos alfa é sempre igual ao seno de alfa. Se o alfa é agudo, tá? Se o alfa é agudo. Por que eu estou comentando isso? Por que isso é importante? Porque aqui eu poderia tentar achar o seno de 105 graus, por exemplo, tá? Só que para nós aqui não é muito bom, porque ainda no primeiro ano vocês não estão, não viram ainda ciclo trigonométrico, não é matéria do primeiro ano, né? Então, para determinar o seno de 105 graus, 105 graus, eu precisaria olhar quanto é que está faltando para 180 graus. Acontece que o que falta aqui é 75 graus, né? E a gente não sabe ainda calcular seno de 75 graus, por exemplo, tá? Então, para não colocar o carro na frente dos bois, né? Então, a gente vai trabalhar com os que a gente sabe determinar por enquanto, tá? Então, por isso que eu não tomei aqui os 105 graus. Poderia tentar achar o seno dele, mas não dá, né? Fica igual ao seno de 75 que a gente não sabe. A gente sabe o quê? 30, 45, 60, pelo menos por enquanto, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer uns exercícios aqui. E aí, às vezes, a gente pode ser que a gente utilize isso aqui quando for 30 graus e tal, certo? Que a gente sabe determinar. Então, vamos lá. No triângulo abaixo, determine as medidas de x e y. Aqui eu já coloquei a resposta aqui embaixo, só para a gente conferir depois, tá? X tem que ser igual a 2 e y tem que ser raiz de 3 menos 1. Então, o que tu observa aqui? Esse ângulo é 135 graus, esse ângulo é 15 graus. Eu não sei quanto é o seno de 15, né? Aqui mede raiz de 2. Vamos atrás de achar esse ângulo aqui para ver se melhora as coisas. Quando a gente pega 135 e soma com 15, o que acontece? 10 vai 1, 1 e 3, 4 e 1, 5. Dá 150. Coisa boa, né? Então, aqui vai ser 30 graus de novo, né? 30, né? Como eu tenho o lado que está oposto ao 30, que é o raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 está para o seno de 30, assim como. Aí eu penso assim, vixe, eu não sei o seno de 15, então não vou por y agora não. Eu vou para o 135, então x está para o seno de 135 graus. Aí você pode pensar assim, mas professor, seno de 135 graus, será que não vai ser complicado a gente achar, não? Não vai. Por quê? Porque aqui você vai aplicar a regrinha que está escrita aqui em cima, quando é obtuso, ó. Seno de 135 graus é a mesma coisa que seno de quê? Você vai olhar quanto é que está faltando aqui para chegar em 180 graus. 180 menos 135, 5 para 10 é 5, vai 1, 4 para 8 é 4. 45, ó, olha aí que bacana. Então, o seno de 135 graus é igual ao seno de 45. E o seno de 45, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, a gente vai substituir aqui o seno de 135 graus por raiz de 2 sobre 2, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos continuar isso aqui. Então, vai ficar raiz de 2 sobre, quem é o seno de 30? 1/2, igual a x sobre o seno de 135, que também é raiz de 2 sobre 2. De novo, aquela historinha do cancelamento, você pode cancelar esse 2 aqui com esse sem medo, né? E aí vai implicar o que aqui? Vai ficar raiz de 2 sobre 1 igual a x sobre raiz de 2. Multiplica em cruz. X vezes 1. X igual raiz de 2 vezes 2. 4. Mas a raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é igual a 2.
confirmamos aqui, né? A resposta, tá? X é igual a 2. Falta a gente encontrar o Y, né? Vou apagar isso aqui. Falta a gente encontrar o Y. O que que acontece? A gente sabe que esse ângulo aí, é de 30 graus. 30 graus. A gente sabe que esse Y aqui vale 2, tá? E a gente quer, aliás, o Y vale 2, o X vale 2, né? E a gente quer achar o Y. Aí você pode pensar assim, professor, acontece que o Y aqui está oposto a 15 graus. A gente não sabe sendo de 15 não, né? Não tem como a gente determinar isso agora, não. Não tem, de fato, com os conhecimentos que a gente tem até aqui. Mas o que que acontece? Quando você está resolvendo uma questão, não fique pensando só que você vai resolver as coisas toda a vida utilizando a mesma prática, a mesma regra. Às vezes, numa mesma questão, você tem que combinar vários conhecimentos, né? Várias leis, né? Para poder resolver a questão. Então, se você pensar na lei dos seno e a coisa não está fácil, então tenta pensar se a lei dos cossenos pode te ajudar, tá? Como é que a lei dos cossenos pode me ajudar nessa situação? Eu vou olhar o cosseno de 15 graus? Também não. Eu posso olhar o cosseno de 135? Posso, porque a regra do cosseno diz, né, que o cosseno de 135 vai ser igual a menos o cosseno do que falta para 180 graus. E a gente já sabe que o que falta aqui é 45 graus. E a gente sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Né? Então eu posso olhar a lei dos cossenos com base no 135 graus? Posso. Mas eu posso fazer mais fácil ainda. Eu posso tentar olhar a lei dos cossenos com base no 30 graus. É melhor de eu lembrar o 30 graus. E aí, por que a lei dos cossenos já pode ser aplicada? Porque eu tenho dois lados conhecidos já. Eu tenho o 2 aqui, que é o x, e tenho o raiz de 2 aqui embaixo. E aí, falta descobrir o y, tá? Então, no lugar de eu utilizar a lei dos senos pensando em 15 graus aqui, que eu não sei nem quanto é o seno de 15 graus, eu vou pensar na lei dos cossenos, aproveitando esse ângulo aqui de 30 graus, que está oposto a quem? Está oposto ao raiz de 2. Então, para a segunda parte, né? Segunda parte, eu vou utilizar aqui a lei dos cossenos. E alguém poderia pensar assim, quer dizer que numa questão a gente só vai usar a lei dos senos, ou vai usar só a lei dos cossenos? Não é bem assim, né? Pode ter questões que você utilize as duas, vai depender da necessidade, né? Depende do enunciado. Então, vamos lá, ó. Quem está oposto ao 30 é o raiz de 2. Então, como é que vai ficar a lei dos cossenos? Raiz de 2 ao quadrado igual y ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são os lados que formam o ângulo de 30 graus, menos o dobro, né, 2 vezes, o produto desses lados, y vezes 2, pelo cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de 30. É bem mais fácil eu substituir aqui do que o de 135, né? Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá, vamos prosseguir aqui com as contas. Então, raiz de 2 ao quadrado vai cancelar o 2 com 2, aqui do expoente com índice vai ficar só o 2. Igual a y ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2, 4y. Agora, vamos lá. Quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, eu vou escrever isso aqui tudo aqui no primeiro membro logo. Y ao quadrado menos, agora preste atenção, 4y raiz de 3 sobre 2, né? Eu posso dividir aqui o 4 por 2, ó. 4 por 2 é 2, então vai ficar menos 2y raiz de 3, né? Mais 4, tá aqui na frente, igual, do outro lado aqui tem um 2. Então, aqui organizando vai ficar y ao quadrado menos 2y raiz de 3 mais 4 menos 2, né? Vai para cá, para o primeiro membro negativo, né? Igual a 0. Bom, olha aí o que se desenhou aqui. Uma equação de segundo grau, né?
Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. Então, organizando isso, fica y ao quadrado. Só para a gente reconhecer o coeficiente, eu vou escrever assim, tá? Menos 2, raiz de 3. O y tem que ser aqui fora, tá? É diferente de escrever isso aqui. Se eu escrever isso aqui, o y está dentro do radical também, né? O y aqui está fora do radical, tá? Fora do radical. Mais 4 menos 2, que é 2. Igual a zero. Eu creio que fica inviável a gente tentar usar o método de soma e produto para resolver essa equação de segundo grau. Então, o que eu vou tentar mesmo é a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar igual. Menos 2 raiz de 3, né? Que é o B ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Esse aqui, menos, está elevado a 2, vai ficar positivo. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, né? Porque o radical vai sumir. Então, 4 vezes 3, 12, tá? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Olha aí que legal. 12 menos 8 é 4. A raiz quadrada de 4 é muito boa, é 2, né? Então, a raiz quadrada do delta é raiz quadrada do 4, que é 2. Vamos lá. Então, forma de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2A. Então, vai ficar menos o B, que é menos 2 raiz de 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, que deu 2, vou substituir aqui logo, raiz, sobre 2 vezes o A, que é 1, né? Coeficiente aqui do x do y ao quadrado. Então, 2 vezes 1. Aqui a gente faz a leitura de sinal, menos com menos é mais, então vai ficar 2 raiz de 3, mais ou menos 2, sobre 2 vezes 1, 2. O que resta aqui é fazer o quê? A gente separar, né? O y' e o y duas linhas. Então, quem vai ser o y'? Então, o y' vai ser 2 raiz de 3 mais 2 sobre 2. A gente pode separar aqui em duas frações, soma de frações. Então, fica 2 raiz de 3 sobre 2 mais 2 sobre 2, né? Mesmo denominador. 2 por 2 é 1. 2 por 2 é 1. Então, aqui vai ficar só raiz de 3 mais 1. Está aqui um resultado. O outro, o que vai acontecer? Bom, vocês vão notar que y duas linhas vai ser negativo, né? Porque vai ficar 2 raiz de 3. Aliás, não vai ser negativo, não. Vai não, ó. Interessante. Deu duas respostas aqui. Sobre 2. Vai ver que as duas respostas são válidas, né? Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. Menos 2 sobre 2. Aqui vai ficar raiz de 3 menos 1. Isso aqui não é negativo, não, tá? A raiz de 3 é maior do que 1. 1,73 aproximadamente, tá? Então, isso aqui é outra resposta. Pode acontecer. Só não pode acontecer se não respeitar a desigualdade triangular que eu falei aula passada, né? Então, a gente vai verificar agora se esses dois valores de y aí obedecem à desigualdade triangular. Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Um lado é 2 e o outro é raiz de 2, né? Então, vamos fazer um desenho aqui. Vamos fazer um desenho auxiliar aqui. Tá aqui o triângulo mais ou menos. Assim. Esse lado aqui é 2, né? Que é o x. E esse aqui é raiz de 2, né? E aqui está o y. Certo? Bom, o que vai acontecer? Cada lado, eu falei na aula passada que para um triângulo existir, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, o y tem que ser menor do que 2 mais raiz de 2. Depois, o 2 tem que ser menor do que y mais raiz de 2. E depois, para finalizar, o raiz de 2 tem que ser menor do que o y mais 2, né? Essas três condições aqui têm que ser satisfeitas, tá? Para o triângulo existir. Vamos testar o y'. Então, aqui vamos testar aqui o raiz de 3 mais 1. Então, primeiro aqui, o raiz de 3 mais 1 é menor do que 2 mais raiz de 2? Raiz de 3 mais 1 é menor do que 2 mais raiz de 2? Né? Se isso é verdade, e se eu trouxer o raiz de 2 para cá, e levar o 1 para cá negativo, vai ficar
raiz de 3 menos raiz de 2 menor do que 2 menos 1. Raiz de 3 menos raiz de 2 menor do que 1. Isso é verdade. Não tem como ser mentira. Por quê? Raiz de 3, ele é aproximadamente 1,73. E raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Quando a gente subtrair, né? Aqui é menos. Vai ficar 1 para 3, 2. 4 para 7 é 3. E 1 para 1, nada. Vai ficar 0,32 aproximadamente. Então, é claro que é menor do que 1. Então, a primeira condição foi satisfeita. Beleza. A outra agora. Vou fazer aqui do lado mesmo. O 2 é menor do que o y mais raiz de 2? Quem é o y que eu estou tomando? Lembrando que o y que eu estou pegando aí para fazer o teste é o y', que é o raiz de 3 mais 1, tá? Então, aí, vamos lá. Então, 2 é menor do que raiz de 3 mais 1 mais raiz de 2. De cara, isso aqui é verdade, né? É verdade. Por que é verdade? De novo, raiz de 3 já é 1,73. Se tu somar com 1, já dá 2,73. Então, só essa parte aqui já é maior que o 2. Ou seja, o 2 já é menor que essa parte. Ainda vai adicionar raiz de 2 ainda na história. Então, de cara, isso aqui é verdadeiro. Tá? É verdadeiro. E a última. Raiz de 2. Será que isso aqui é menor do que y mais 2? De fato vai ser, né? De fato vai ser. Porque aqui já tem mais 2 aqui. Não precisa nem substituir o y para ver que isso é verdade, né? Mas eu vou substituir sempre. Só aqui, ó, 1 mais 2 já dá 3. Então, é claro que raiz de 2 é menor do que 3, obviamente. Isso aqui é verdadeiro. Então, o primeiro valor do y deu certo. O triângulo vai existir mesmo, né? Esse aqui deu ok, tá? Beleza. Será que esse aqui também vai satisfazer as 3 condições aqui? O raiz de 3 menos 1? Então, a gente tem que verificar. Então, vamos lá. O raiz de 3 menos 1, né? Então, primeiramente, eu vou verificar se o raiz de 3 menos 1 é menor do que os outros dois, que é 2 e raiz de 2, menor do que a soma deles, né? Depois, eu vou ter que verificar o quê? Eu vou ter que verificar se o 2 é menor do que o y mais o raiz de 2, ou seja, menor do que raiz de 3 menos 1 mais raiz de 2. E para fechar, eu tenho que verificar se o raiz de 2 é menor do que o y mais 2, do que o raiz de 3 menos 1 mais 2. Então, vamos lá. A gente tem que... Todas têm que ser verdadeiras, senão o triângulo não existe. Essa aqui, será que é verdadeira? É, porque é o seguinte, eu posso passar o menos 1 para cá positivo, aí vai ficar a raiz de 3 menor do que 1 mais 2 mais raiz de 2. Só 1 mais 2 já dá 3, né? E raiz de 3 é aproximadamente 1,73, está entre 1 e 2. Então, verdadeira. Aqui, será que é verdadeiro também? Se for verdade, quando eu jogar o menos 1 para cá, vai ficar 2 mais 1 menor do que raiz de 3 mais raiz de 2. Então, vai ficar 3 menor do que raiz de 3 mais raiz de 2. Isso é verdade? Raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. E agora, hein? Ó, 3 mais 1, 4. 7 com 4 é 11, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Dá 3,14 aproximadamente. Obviamente, né? Isso aqui é aproximadamente 3,14. É claro que 3 é menor do que 3,14. Verdadeira também. E para fechar, se essa aqui for falsa, aí não dá certo, não. Será que isso aqui é verdade? Será que raiz de 2 é menor do que isso aqui? Né? Então, nota o seguinte aqui. A gente pode fazer assim. Raiz de 2, então, tem que ser menor do que raiz de 3. 2 menos 1 é 1, né? Então, mais 1. Isso aqui de cara é verdadeiro, né? Por quê? Porque a raiz de 2, isso aqui é aproximadamente 1,41. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Quando eu somar 1,73 com 1,00, né? Lembrando que isso aqui é 1,00, vai dar 2,73, né? Obviamente, 1,41 é menor do que 2,73. Verdadeiro. Então, quem colocou, né? A pessoa que colocou como resposta única
um único y, que é raiz de 3 mais 1, errou, né? O y pode ser raiz de 3 mais 1 e pode ser raiz de 3 menos 1, certo? Então, aqui esse y aqui pode ser um y ou, né? Y igual a raiz de 3 mais 1, certo? Então, tá resolvida essa primeira aí. Deixa eu ver que horas são, porque o tempo no instante passa. Deixa eu ver se em 2 minutos dá para fazer mais algum aqui. Vamos fazer rapidinho só essa daqui, tá? Para fechar. Então, no triângulo da figura abaixo, calcule as medidas de B e C, tá? Então, perceba o seguinte, o raiz de 2 aqui está oposto ao 45. Então, vai ficar raiz de 2 está para o seno de 45, assim como o B está oposto aos 60 graus. Ó. Então, vai ficar B está para o seno de 60 graus. Então, isso implica o seguinte. Então, vai ficar como aqui, raiz de 2 sobre, quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Igual a B sobre seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Aquela história do cancelamento. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse. Aí, aqui, ó, vai ficar o seguinte. Raiz de 2 sobre raiz de 2 igual a B sobre raiz de 3. Então, isso implica o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, né? É o número dividido por ele mesmo. Então, isso aqui é 1 igual a B sobre raiz de 3. Coloca 1 aqui embaixo e faz inclui para resolver a proporção. B vezes 1 é B. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Tá? Então, achei o lado B, quanto é que mede. Falta achar o lado C, né? Então, para o lado C, o que vai acontecer? A gente vai reparar o seguinte. Quem é o ângulo que está oposto ao lado C? Vai ser esse ângulo bem aqui, né? 60 com 45 dá 6, 4, 10, dá 105, né? Aqui dá 105 graus. Tá? Então, o que acontece? O seno de 105 graus não é uma boa pedida, né? Para a gente tentar determinar o C. Então, ó, eu vou deixar a cargo de vocês, tá? Concluir essa segunda aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar a lei dos cossenos, para finalizar ela, tá? Então, vocês vão fazer a continuação. Continuação. Tá? Como é que vocês vão fazer na continuação? Vocês vão aplicar a lei dos cossenos, certo? Para poder determinar aqui, no caso, o lado C que está faltando. Aí, o que vocês vão ver? Vocês vão se inspirar aí pelo que eu falei na aula hoje, que é o seguinte. Esse B aqui eu já determinei, ele vale raiz de 3, pela lei dos senos. Então, eu já tenho esse lado, já tenho esse lado aqui. Vocês vão olhar qual é o ângulo melhor para vocês, se é o 60 ou é o 45. Se for utilizar a lei dos cossenos com 60 graus, tem que observar que o oposto dele é raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais C ao quadrado, blá, blá, blá. Tá? Se for olhar o 45, aí vai ser assim. Raiz de 2 ao quadrado é igual, aí os outros dois, não sei o que, o quadrado menos 2 vezes o produto deles pelo cosseno. Respira, pronto. Tá? Então, vocês vão fazer isso aí, certo? Nessa segunda, para concluir ela. E aí a gente vai retomar na aula que vem, já resolvendo essas questões aqui, tá? Fora essa daqui, tem mais umas 4, eu acho, que eu deixei aqui, tá? Essa terceira aqui é bem aplicativa, também. X está para o seno de 45, assim como 5 está para o seno de 30. Essa quarta aqui também, vocês vão olhar o que dá para fazer, se precisa usar a lei dos cossenos, ou só a lei dos senos resolve. Oi. Vai estar no Classroom? Vou colocar no Classroom também. Vou mandar o PDF no WhatsApp e no Classroom, tá?